Oi, galera, bom dia! Estamos aqui mais uma segunda-feira e hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades da nutrição. Como sempre, eu tô aqui com o meu chazinho verde para que me dê um pouco mais de energia, cafeína pura. E vamos, que o tema de hoje é muito bacana. A gente tem um monte de pergunta para responder. E tá muito legal essa série de coisas que a gente tá fazendo, essa série de lives que eu tô fazendo toda segunda-feira. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades da nutrição e a gente vai começar sobre o jejum. Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto no consultório quanto nas caixinhas, quando eu pergunto se as pessoas têm dúvida, é sobre o jejum. E as pessoas sempre querem saber se o jejum, ele tem algum problema, se a pessoa tem algum problema, se ela fizer o jejum melhor, se ela fizer atividade física em jejum. O jejum em atividade física é o contrário. É atividade física em jejum. Bom, isso depende muito. Algumas pessoas realmente não dão conta de fazer o jejum intermitente, até praticar atividade física, se sentem mais fracas. Mas, na verdade, isso tudo é um processo que a gente consegue ir adaptando o corpo. É claro que a primeira vez não vai ser fácil, você vai se sentir extremamente fadigada, cansada. Você não vai conseguir pegar a mesma quantidade de peso, pode acontecer que você dê uma decaída no seu desempenho, mas o mais legal que a gente tem que ter em mente é que é possível fazer essa prática assim, a gente consegue fazer atividade física em jejum sem o menor problema. Só que para isso é necessário que você faça uma coisa importante, que você tenha o consumo de carboidrato no dia anterior. Principalmente se for na última refeição. Você não precisa fazer essa refeição tão tarde, a gente vai até falar sobre isso hoje, mas você pode, por exemplo, deixar para a última refeição, fazer um aporte maior de carboidrato, para que no dia seguinte você consiga treinar e já ter esse aporte de glicogênio muscular. Então, é tranquilo fazer isso, não tem problema nenhum, não causa nenhum problema de saúde. Agora, se for uma atividade física, por exemplo, vou dar um exemplo de um crossfit, que você joga muito peso para cima, eu já não aconselho muito não. Eu acho que quando é um treino que você vai fazer, por exemplo, que você vai correr, que você vai fazer umas coisas diferentes, beleza, vale a pena. Agora, quando é um treino para jogar peso para cima, eu acho que já não é mais tão vantajoso, porque você pode perder aí um equilíbrio e tal, e a barra cair na sua cabeça. Para quem entrou agora, eu estou falando sobre o jejum intermitente, se realmente vale a pena fazer jejum intermitente e praticar atividade física. E eu falei que sim, vale a pena sim, mas depende do tipo de exercício, tá? Outra coisa que a gente vai falar, que me perguntaram muito, é se qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente. Bom, a resposta é não. Não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum intermitente. Isso porque todo o processo a gente tem que pensar que nada na nutrição é para todo mundo. Tudo é muito individual. A gente tem que ver qual momento que a pessoa está passando para que a gente consiga realmente dar um maior aporte para ela. Então, nesse caso em específico, o que aconteceu? O que a gente tem que ter em mente? Qual o momento que a pessoa está passando na vida dela? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está extremamente ansiosa, não é uma boa opção ela fazer, por exemplo, um jejum intermitente. Porque uma pessoa, por exemplo, que não consegue dormir direito, que está passando por um processo de insônia, também não é bacana que ela faça um jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, ele gera um estresse no corpo da pessoa. Então é importante que ela consiga, pelo menos, melhorar esse estresse, reduzir esse estresse, para que depois ela comece com o jejum intermitente. Agora, a pessoa que consegue fazer o jejum intermitente, por exemplo, comendo mais cedo, se alimentando mais cedo, fazendo a última refeição por volta das 19 horas e tomar o café da manhã às 8 horas da manhã, é espetacular. Porque o que está acontecendo com a pessoa? Ela está fazendo um jejum aí de 12 horas, que é o que realmente é o correto, que é o período de vigília que a gente fala, né? A gente tem que comer quando é dia, que é a vigília, e à noite é horário de dormir, é horário do sono. O corpo não está preparado para ficar preocupado com digestão. Então, se a gente conseguir comer um pouquinho mais cedo, fazer a última refeição mais cedo,
e tomar o café da manhã dando essas 12 horas já é espetacular e você já está fazendo um efeito absurdo no seu corpo. Então o jejum, para iniciar, ele não precisa ter aquela janela de 14, 18, 24 horas. Você consegue começar com 12 horas que já está espetacular, já está fazendo um bom efeito, tá bom? Uma outra coisa que me perguntaram muito é para as pessoas que têm um pouco mais de ansiedade, depressão, essas coisas, qual tipo de dieta é ideal? Se a dieta cetogênica é verdade que ela realmente traz muitos benefícios para quem tem ansiedade. Bom, a verdade, isso é uma verdade, tá certíssimo. A dieta cetogênica, ela é excelente para as pessoas que têm um pouco mais de ansiedade, para as pessoas que querem ter um pouco mais de resiliência, quando a gente fala assim, né? Ela é muito boa para o cérebro, porque a gente produz uma coisa chamada butirato, na verdade corpos cetônicos que vão produzir butirato. E esse butirato, ele ajuda muito na parte intestinal, ele é ótimo para o intestino. E o nosso intestino, como a gente sabe, ele é o nosso segundo cérebro. Ele tem uma ligação direta com o cérebro. Então, se eu tenho um intestino bacana, eu, como consequência, vou ter uma boa interação aqui com o sistema nervoso central. Então, assim, é muito importante quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de depressão, a gente tem que pensar no sistema nervoso central, mas a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, da função intestinal, que é primordial. Não tem jeito mesmo da gente esquecer. Voltando aqui, quando a gente fala numa dieta cetogênica, o que é uma dieta cetogênica? Para que vocês entendam, né? Para quem está entrando aí e não sabe o que é a dieta cetogênica. É uma dieta onde a base dela é de gordura. Mas quando a gente fala de gordura, a gente está falando de gorduras boas. Então, o que são gorduras boas? Abacate, a gente tem o azeite, a gente tem as oleaginosas, castanha, nozes, a gente tem amêndoas, a gente tem as sementes, a gente tem que pensar muito no azeite que a gente tem que colocar. Então, é uma dieta que a base dela é de gordura, só que gordura boa. O que usava-se muito antes, né, há bastante tempo, não sei se vocês já ouviram falar numa dieta chamada Dukan, era uma dieta que a gordura, na verdade, a proteína era liberada. Então as pessoas comiam muita salsicha, muita carne, muita gordura, muito bacon, muita fritura, porque a gordura era liberada, gordura e proteína. Proteína, no caso, a carne. Só que o que acontece? Quando a gente tem esse excesso de gordura saturada, a gente está lesando o nosso intestino. E se eu estou lesando o meu intestino, o que vai acontecer? Se o meu intestino tem uma ligação direta com o meu cérebro, vai haver uma inflamação e não vai ter o efeito benéfico. Então, quando a gente fala de uma dieta cetogênica, aquela dieta cetogênica antiga, tipo comer à vontade, gordura à vontade, ela já caiu por terra. Hoje a gente não prioriza mais esse tipo de gordura e a gente prioriza mais as que eu falei, as poliinsaturadas, que é o azeite, o abacate, as castanhas. A gente usa, por exemplo, muito leite vegetal, o coco, então o óleo de coco. Então tem muitas coisas que a gente pode usar que vão beneficiar muito mais do que simplesmente essa dieta antiga. Então quando a gente fala de dieta, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, porque hoje em dia, se a gente der um Google, né, apertar no Google dietas, por exemplo, cetogênica, etc., você vai ter um mundo de dieta, que é dieta das blogueiras, dieta da moda, etc. Só que a gente tem que ter em mente que o que está sendo falado nem sempre é o real, nem sempre é o que realmente vai causar um benefício para o seu corpo. Pode ser que você emagreça? Pode ser sim. Porém, o que você está trazendo de ruim para o seu corpo? Então a gente tem que ter tudo isso muito em mente. Quando a gente vai pensar numa dieta, é muito importante que a gente tenha um profissional por perto, que a gente realmente saiba o que esse profissional está fazendo e por que ele escolheu essa dieta ou aquela dieta. A dieta cetogênica, ela tem uma coisa boa para as pessoas, por exemplo, que têm muita compulsão, que comem muito. Como é uma dieta que a base dela é de gordura, você vai ter muito mais saciedade do que uma dieta normal, uma dieta, por exemplo, rica em carboidrato. Então, até nisso a gente tem que pensar qual o tipo de paciente, qual o momento que ele está passando. E se ele conseguir seguir, espetacular. Se não, a gente tem que ir reorganizando e montando as coisas de acordo realmente com que ele vá conseguir seguir. Então a dieta cetogênica, ela é boa sim, principalmente para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para quem tem compulsão.
Porém, ela não pode ser feita de qualquer forma, ela tem que ser realmente muito bem pensada para que o paciente consiga seguir. O que a gente tem que ter em mente, gente, não adianta eu fazer uma dieta maravilhosa se você não conseguir seguir. A dieta ela tem que ser individual, é de acordo com as suas necessidades. Então, tudo é feito de acordo com o que você precisa. Bom, uma outra pergunta que me fizeram é: dormir não dormir, na verdade, pode prejudicar o processo de emagrecimento? E a resposta é sim. Isso realmente é uma verdade. Não dormir pode fazer com que você ganhe peso. Isso porque vários estudos. A gente tem na vida da gente, durante o dia, a gente produz alguns hormônios e durante a noite a gente produz outros hormônios. Isso a gente chama de crononutrição. É como se o nosso corpo, o nosso organismo, ele fosse regido pelo ciclo claro e escuro. Quando é claro, eu vou produzir alguns hormônios, como por exemplo a insulina, como por exemplo o cortisol, que me faz acordar. Quando é noite, eu tenho que produzir melatonina, que é o hormônio para eu dormir. E também eu vou produzir outros hormônios. Se eu quero, por exemplo, pensar no processo de emagrecimento, eu tenho que levar isso muito a sério. Então, por exemplo, eu tenho a parte do sono, a parte da manhã, né, que eu estou produzindo muita insulina. Então, qual o melhor horário, por exemplo, para eu poder comer uma refeição rica em carboidrato? Já falando também já vou aproveitar, já vou juntar um assunto no outro. Quando a gente fala muito de se pode ou não pode comer carboidrato à noite. Na verdade, a resposta está exatamente nessa parte aí, do ciclo claro e escuro. Por quê? Eu produzo muito mais insulina de dia. Então, o melhor horário para eu consumir o carboidrato seria durante o dia e não durante a noite. E se eu sou uma pessoa que eu não estou dormindo, eu vou ter fome. Então, como consequência, eu vou querer comer principalmente o carboidrato, porque o carboidrato me dá essa sensação de bem-estar, me dá essa sensação de prazer. Então, à noite, eu vou querer comer o carboidrato. Só que eu não tenho os hormônios necessários para que eu faça uma boa digestão. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na parte do comer carboidrato à noite, está muito relacionado a isso. Porque à noite eu estou produzindo outros tipos de hormônio. Por isso que não é ideal e nem recomendado que a gente faça, por exemplo, uma grande refeição de carboidrato à noite. Um exemplo, bater um pratão de macarrão por volta de 9, 10 horas da noite. O meu corpo está me preparando para dormir. Eu não estou preparando o meu corpo para poder fazer uma boa digestão, principalmente relacionada à parte do carboidrato. Então, quando a gente escuta essa coisa, né? Comer carboidrato à noite engorda. Na verdade, não é o que o carboidrato engorda. É exatamente por esse ciclo claro e escuro. São os hormônios que o meu corpo produz para digestão. Existe um estudo muito famoso que é assim, eles fizeram, são a mesma quantidade de pessoas e as mesmas calorias. E aí, algumas pessoas comeram muito carboidrato de manhã e pouco carboidrato à noite. E um outro grupo fez ao contrário. Comeu pouquinho carboidrato de manhã, no café da manhã, e comeu muito à noite. E quando eles compararam perda de peso, as pessoas que comeram muito carboidrato de manhã e pouco à noite emagreceram 5 quilos em comparação ao outro grupo. Então, os estudos já indicam pra gente que realmente o comer em excesso à noite, principalmente o carboidrato, pode ser prejudicial porque o nosso corpo não está preparado para produzir os hormônios necessários para essa digestão. Então, quando a gente coloca comer carboidrato à noite engorda, se a gente for pensar friamente, sim. Mas a gente tem que ter em mente também foi o que eu falei desde o início com vocês, o que está acontecendo com essa pessoa. Porque às vezes é uma pessoa que ela tá com uma ansiedade muito grande, ela tá passando por um processo de insônia muito grande e ela sente fome. Então, eu tenho que pensar no que eu vou passar para esse paciente para que ele consiga ter uma boa noite de sono. Porque não adianta também eu retirar o carboidrato desse paciente, porque para muitas pessoas o carboidrato dá essa sensação de bem-estar, de prazer, e aí a pessoa simplesmente não vai dormir. Então eu tenho que pensar o que está acontecendo,
qual o momento que essa pessoa está passando. Por isso que eu falo com vocês, a nutrição, ela não é uma receita de bolo. O que eu passo para fulano não é a mesma coisa que eu passo para essa outra pessoa. Então, é tudo muito individual. Então, a gente tem que pensar. Eu tô vendo aqui que a Patrícia colocou aqui, eu como muito carboidrato à noite, né? Como sempre carboidrato à noite. Na verdade, Patrícia, a gente tem que ter em mente qual o tipo de carboidrato. Por exemplo, se você faz uma salada com uma carne, um exemplo só, uma salada com uma carne, e aí você coloca, por exemplo, uma batata inglesa, um pouco de batata, ou uma batata doce, não tem problema nenhum. É o tipo de carboidrato, porque esse carboidrato aí, batata, por exemplo, tem uma quantidade grande, que são os tubérculos, uma quantidade grande de fibra. Isso já ajuda nessa parte da digestão e tal. Agora, se você come um pratão de macarrão, já é uma coisa diferente. Até o tipo de carboidrato a gente tem que pensar quando a gente está planejando um plano alimentar. Então, é muito interessante. Esse assunto, ele é ótimo, porque ele realmente, as pessoas ficam, se eu comer carboidrato, se eu comer uma banana, ela tem, vamos colocar 100 calorias. Às 10 horas da manhã, ela tem 100 calorias. Às 10 horas da noite. É verdade, as calorias não vão modificar. Porém, a gente tem a parte da questão hormonal do nosso corpo, que é regido pelo ciclo claro e escuro. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E que é muito legal, né? Uma outra pergunta que me fizeram muito nessa parte eu tô com uma colinha aqui porque eu fiz uma pergunta para as pessoas e muita gente foi me fazendo perguntas e eu fui anotando. Aí muita gente me perguntou relacionado a suco. Suco engorda? Suco emagrece? Pode tomar suco? Não pode tomar suco? Bom, na verdade, também é um assunto muito polêmico. Não é que a gente não pode tomar, não possa tomar suco. Você pode tomar suco sim, não tem problema nenhum. Só que qual que é o grande problema? Quando eu como uma fruta, eu tô comendo, vamos colocar 100 calorias. 100 calorias. Se eu vou fazer um suco, o que eu vou bater? Vamos colocar aqui uma laranja. Eu não vou fazer o suco com uma laranja. Eu vou colocar no mínimo 3, 4 laranjas. Então, em um copo de suco, eu vou estar consumindo aí, vamos colocar 4 laranjas, tá? Cada laranja tem 100 calorias, só pra gente arredondar aqui. Eu vou estar tomando 400 calorias num copo de suco. Sendo que se eu estivesse comendo, por exemplo, a fruta, eu estaria consumindo 100 calorias. Então, até nisso a gente tem que pensar. Não é que o suco engorda, mas existem algumas frutas que não é tão viável a gente fazer. Um suco, por exemplo. Agora, se a gente fizer uma limonada, beleza, não tem problema nenhum. Se a gente fizer um suco, por exemplo, de maracujá, se a gente fizer um suco de morango, já não tem tanto problema porque não são frutas tão calóricas. Agora, não adianta eu fazer um suco de morango, de maracujá e colocar açúcar. Porque aí vai ser a mesma coisa de eu consumir, por exemplo, um suco de laranja, que vai ter uma quantidade maior de caloria. O que eu posso fazer para adoçar um suco, por exemplo, é fazer, por exemplo, um suco de maracujá e acrescentar uma laranja, porque a laranja é mais docinha e, como consequência, eu vou conseguir adoçar o meu suco. Então, a gente pode ter essas jogadas. Então, o suco, dependendo do jeito que ele é feito, ele realmente pode engordar. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de consumir suco junto com as refeições, eu vou ter uma quantidade maior de caloria aí durante essa refeição. Então, é muito mais vantajoso se eu, no final da refeição, consumir uma fruta, por exemplo, como uma sobremesa, do que eu tomar o suco durante a refeição. Uma outra coisa que acontece muito é que as pessoas têm um péssimo hábito de coar o suco. E o que o suco tem? Quando eu estou espremendo a fruta, eu estou colocando fibra dentro desse suco. Se eu estou coando o suco, o que vai acontecer? Eu estou tirando toda essa fibra. Então, eu vou ter uma quantidade maior de frutose. Frutose é o quê? Açúcar. Então, eu tenho uma quantidade maior de açúcar e também vai prejudicar o meu processo de emagrecimento. Então, se eu quero tomar suco, eu tenho que, no mínimo, tomar o suco com fibra. Então, essa coisa de coar suco, galera, isso já caiu por terra, pelo amor de Deus. Já que vai fazer suco, não coe. Pausa para o meu chá verde, que eu sou apaixonada. Uma outra coisa, suco de pozinho. Será que o suco de pozinho faz mal? Bom, a resposta é sim. Isso é uma verdade, isso não é mito. Por quê? O que eu tenho no suco de pozinho? Eu tenho, normalmente, açúcar e o que eu tenho ali naquele pozinho, na verdade, não é fruta desidratada. É simplesmente é como se eu tivesse um cheirinho da fruta.
eu vou ter conservante, eu vou ter um monte de outras coisas, aromatizante. Então ali, a única coisa que eu não vou encontrar no suco de pozinho é a fruta. O resto tudo eu vou ter, que é corante, conservante, etc, etc, e açúcar. Então, não é uma boa consumir o suco de pozinho. Assim como o suco de garrafinha também, de latinha, não é tão benéfico. A gente tem que pensar e aprender a diferenciar o que é realmente um suco natural, 100% natural. Por exemplo, normalmente o suco de uva é 100% natural. Então é um suco que, beleza, vale a pena tomar. Não é qualquer momento. Um suco de uva, por exemplo, como um pré-treino, é espetacular. Porque eu preciso de energia para poder treinar. Então eu posso realmente usar um suco de uva para fazer um pré-treino. Agora, eu tomar um suco de uva antes de dormir, por exemplo, eu tô com fome antes de dormir, eu vou tomar uma quantidade enorme de suco de uva, vou tomar um copão de suco de uva para poder dormir. Não é benéfico, porque eu expliquei para vocês, para quem chegou um pouco mais cedo, eu expliquei que o que rege o nosso corpo é o ciclo claro e escuro. E alguns hormônios a gente não produz à noite. Então, eu tomar um copo lotado de carboidrato não é vantajoso, ok? Mas se eu for tomar ele pré-treino, é espetacular. Então, até nisso, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer. Agora, eu estava falando dos outros tipos de suco. Eu vou, por exemplo, vou falar uma marca aqui, se a gente falar um suco mais, não é muito correta, etc, falar marca, mas só para que vocês entendam um pouco melhor. Esse suco, se você pegar no rótulo, ele vai ter, assim, às vezes 4% de suco, 10% de suco, 40% de suco. E uma coisa importante que a gente tem que fazer e aprender, gente, que é fundamental para qualquer pessoa, para não ser enganada em hipótese nenhuma, é aprender a ler o rótulo dos alimentos. O primeiro ingrediente que tem no rótulo é realmente o que tem naquele alimento. Então, se você pega um alimento e se você lê, por exemplo, primeiro ingrediente, açúcar, não vai ser um produto bom. Se você pega o rótulo do alimento e tá lá, por exemplo, vou inventar, laranja, beleza, é um bom alimento. Então a gente tem que pensar até no que, a gente tem que entender o que a gente está consumindo. Uma outra coisa, quando a gente fala muito em produtos, mitos e verdades da nutrição, são produtos light diet, já que eu tô falando aqui de rótulo de alimentos. A gente pega muito produto light, que as pessoas têm o hábito de consumir para poder emagrecer, e elas estão dando um tiro no pé. Primeiro porque são produtos muito mais caros. E segundo porque, normalmente, o produto light, você tira 25% de algum componente. Então, por exemplo, normalmente se tira o açúcar, que é o que a gente lê, né? Não tem açúcar, um produto light. Porém, para ele ter um sabor legal, ser mais palatável, a indústria coloca gordura. Então, nem sempre o que é fit e o que é light é mais saudável. Então, muitas vezes é melhor você consumir um produto normal, você vai consumir que é bem mais barato. O iogurte, por exemplo, o iogurte integral, ele é simplesmente leite e fermento lácteo. Acabou, é isso aí e tá excelente. Você não precisa ficar tomando fit, não sei o que. Se você pegar o rótulo dos alimentos, do iogurte, tá? Principalmente de um fit para um natural, vocês vão ver que a quantidade de ingredientes é surreal do fit. Então, às vezes, é muito mais vantajoso você comprar um produto normal, consumir sem problema, do que ficar gastando dinheiro com rótulo fit, com diet. No caso do diet, aí é uma coisa mais de doença, quando normalmente retira-se o açúcar, porque é um produto que foi criado para diabético. Porém, ele não é menos calórico, porque normalmente acrescenta-se a gordura. Então, a gente tem que ficar muito esperto nessas pegadinhas da indústria. A indústria está sempre querendo nos enganar, né? Produto novo, light, diet, fit, e é mó bobeira, é gastar dinheiro à toa. Então, eu vejo muitas pessoas falando, Nutri, agora eu tô de dieta, tô tomando tudo fit. E mó bobeira, porque você tá tirando açúcar e tá consumindo gordura. Ou vice-versa. Você tira a gordura e aumenta a quantidade de açúcar. Tem uma paçoquinha, eu até tenho aí no meu Instagram, se vocês depois tiverem o interesse de passear aí pelo meu Instagram, eu fiz a comparação de uma paçoquinha normal e uma paçoquinha diet. E quando a gente lê os rótulos, a paçoquinha diet, ela tinha maltodextrina. Maltodextrina é açúcar. Então, é uma forma que a indústria tem de colocar um nome diferente para açúcar, um nome bem bacana, e do mesmo jeito é açúcar.
Então, às vezes, uma pessoa diabética está fazendo uso desses produtos e isso pode trazer sérios problemas para ela. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter isso em mente. Às vezes você pode consumir, por exemplo, um produto natural, só que em horário certo, do jeito certo. Então, uma pessoa com uma doença, por exemplo, no caso da diabetes, é importante, é imprescindível que ela tenha um acompanhamento de um nutricionista para poder montar realmente um plano alimentar. E não simplesmente ficar comprando um monte de produto diet achando realmente que vai dar certo. Em relação aqui, a Manu me perguntou sobre pães integrais e normais. O que a gente tem que fazer? Quando a gente pega um pão integral e um normal, a gente vai ler o rótulo dos alimentos. Se tiver escrito o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, ele é integral. Beleza. Se ele tiver escrito farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, não é um pão integral. Ele pode ser um pão com outras misturas de farinha. Pode até ter a farinha de trigo integral. Mas a gente tem que ter em mente que o primeiro ingrediente é o que consta em maior quantidade no produto. Então, todas as vezes que a gente quer comprar um pão integral, o que é a palavra integral? Integral é rico em fibra. Então, se eu quero comprar um produto integral que vai melhorar o meu intestino, que a fibra ajuda nessa parte, nessa função intestinal, eu vou comprar um produto que tenha farinha de trigo integral. Existe hoje um produto que a gente já compra no mercado, é fácil, já existem algumas marcas que tem, que ele é de fermentação natural. Então ele é mais natural ainda, ele é integral e com fermentação natural. Então é um bom produto, já dá pra gente consumir. O ideal, galera, é que a gente não faça o consumo desses produtos todos os dias. A gente pode fazer um rodízio, por exemplo. Um dia você come um pão integral, no outro dia você faz um café da manhã. Normalmente a gente come muito no café da manhã, né? Que o brasileiro tem o hábito de consumir pão no café da manhã. No outro dia você faz uns ovos mexidos. É interessante que você faça um rodízio de alimentos. Isso porque, se você estiver consumindo todos os dias, pão integral, você vai ter essa parte, são os mesmos os nutrientes, os mesmos ingredientes. Quando você faz um rodízio, seu corpo nunca vai adaptar, vai ter sempre coisas diferentes, mais vitaminas e minerais, fibras, coisas diferentes. Então, tenta sempre ter uma alimentação diversificada. Me perguntaram aqui se o glúten engorda. Isso é muito relativo. Por quê? O glúten, ele só vai fazer mal para uma pessoa que é celíaca. O que é uma pessoa celíaca? É uma pessoa que não consegue digerir o glúten. Então, ela é como se quando ela comesse, o glúten entrasse no corpo em tamanhos grandes, porque ele não é digerido, ele não é quebrado em pedacinhos menores. E isso pode causar um processo alérgico, um processo inflamatório, gera grandes problemas para a pessoa celíaca. Só que, o que está acontecendo com a grande maioria da população? A gente está tendo sensibilidade. A gente não é celíaco, mas a gente passa a ter sensibilidade ao glúten. E quando eu tenho sensibilidade a algum alimento, eu tenho um processo inflamatório. Então eu vou recrutar meu sistema imunológico, eu vou ter um grande de outros problemas, e isso sim pode levar o próprio processo inflamatório pode fazer com que você ganhe peso. Não é o glúten que vai te fazer ganhar peso, mas pode ser um processo inflamatório que está acontecendo no seu corpo e isso pode te levar a ganhar peso. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala muito na parte de lactose, né? Virou moda a gente hoje consumir produtos sem lactose. Tá super na moda fazer isso. Só que qual que é o grande problema? Lactose é um açúcar. Então, se eu tô consumindo a lactose, ela vai adoçar, porque é um açúcar. Se eu pego, a indústria vem e tira a lactose do produto, porque tá na moda consumir os produtos sem lactose. E aí, o que ela vai fazer para adoçar? Se eu estou tirando a lactose, que é um açúcar, eu vou colocar glicose. Só que a glicose, num leite que é líquido, pensa nisso no seu corpo. Eu vou ter uma quantidade de glicose circulando no corpo. Então, a probabilidade desse excesso de glicose ser acumulado aqui no tecido adiposo, principalmente nessa região abdominal, é enorme. Então, é muito errado uma pessoa que não tem nenhum problema com a lactose fazer o uso de produtos sem lactose com o intuito de emagrecer. Você não vai emagrecer. Só te contar, não vai emagrecer. Isso é a maior mentira que te contaram. Isso é um mito daqueles assim, gigantescos. Não existe isso. É muito mais vantajoso você consumir outro tipo de leite, por exemplo, ao invés de você consumir um leite sem lactose, consumir um leite vegetal.
Por exemplo, um leite de amêndoa, um leite de castanha, vai te fazer muito. Você vai ficar muito melhor do que se você ficar consumindo esses produtos sem lactose, que vai estar um excesso de enzima e etc. Então, não é vantajoso você consumir esses produtos, exceto a pessoa que tenha realmente problema com a lactose. Ela não criou uma sensibilidade, ela realmente tem um problema, ela não consegue digerir em hipótese alguma. São coisas diferentes. Uma coisa, gente, é uma doença. Você já nasceu com esse problema. Outra coisa é uma sensibilidade. Você vai adquirindo ao longo do tempo. Em relação à lactose, é muito comum, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente para de produzir a enzima lactase. Isso porque, gente, o nosso corpo não foi feito fisiologicamente para que a gente continuasse tomando leite à medida que a gente fosse crescendo. Porque a gente vai amamentar quando a gente é bebê. Fisiologicamente, a gente mama quando a gente é bebê. Então, se eu tô crescendo, eu não preciso mais dessa lactase. E o meu corpo para de produzir. Estão me perguntando aqui se o leite vegetal em caixa é saudável. Existem algumas coisas que não tem como a gente fugir. Nem tudo a gente vai ter, por exemplo, natural. Eu não vou conseguir comprar, por exemplo, é difícil. Na verdade, eu nunca vi, tá? Um leite vegetal numa garrafa de vidro, por exemplo. Ele sempre vai estar envasado em alguma embalagem. E nesse caso, em caixinha, vai ter que estar em uma embalagem. A gente tem que ter em mente que a gente não pode entrar em pânico. Ah, só porque está na caixinha eu não posso tomar, só por isso. O que eu tenho que fazer é tentar ter pelo menos 80% da minha alimentação de forma natural. Com frutas, legumes, verduras, sementes, oleaginosas. Aí beleza. Esses 20%... eu posso consumir uma coisa de caixinha, eu posso consumir uma coisa embalada. O que eu não posso é ter a minha alimentação inteira de produto industrializado. Agora, se eu consumir uma quantidade enorme, né, uma quantidade grande de frutas, legumes, eu vou ter uma grande quantidade de antioxidante. E o próprio antioxidante, ele já prepara o meu corpo para poder atacar essas coisas que vêm de produtos industrializados. Por exemplo, um conservante que fica muito tempo, tudo que for vir de ruim, o meu corpo, ele já tem, não vou colocar só de antioxidante não, ele já tem força suficiente para poder combater e excluir tudo que está de errado no meu corpo. É quando a gente fala, por exemplo, do detox. O nosso corpo já faz detox naturalmente. A gente já tem enzimas para a gente fazer detox, a própria alimentação já ajuda no processo de detox, exatamente por isso. Que é um exemplo, uma coisa muito ruim, que faz muito mal pra gente, chama-se plástico. Então, por exemplo, quem toma cafezinho, tem o hábito de consumir cafezinho, principalmente no plástico, e ainda esquentar, tomar cafezinho quentinho no copinho de plástico. O plástico, ele é riquíssimo em bisfenol, e o bisfenol, ele causa um problema muito grande, principalmente na questão hormonal. E aí, se eu tiver um excesso de bisfenol no meu corpo, eu posso ter uma alteração, por exemplo, no hormônio da tireoide e causar algum hipotireoidismo, por exemplo. Só que o meu corpo já está preparado para poder brigar. Então, eu já faço detox automaticamente. Se eu tenho uma alimentação, igual aqui a Manu escreveu, uma alimentação equilibrada, uma alimentação com produtos naturais, eu tenho arma o suficiente, vamos colocar arma, tá? De uma forma bem uma arma para poder brigar contra tudo de ruim que está chegando no meu corpo. Então eu estou fazendo detox, não tem problema nenhum. Então, se eu tenho uma alimentação mais natural possível, tá tudo bem, é benéfico para mim. O que eu não posso é simplesmente ter uma alimentação, fazer o inverso. 80% da minha alimentação é de produtos industrializados e 20% de produto natural. Então, se eu tiver uma alimentação natural, eu mesma já estou protegendo o meu corpo e tá tudo certo. Aqui, a Sônia falou que ela não vai mais coar suco. Isso mesmo, Sônia, não coe suco. Gente, pelo amor de Deus, foi o que eu expliquei pra vocês aqui. Não existe isso de ficar coando suco. Vai tomar suco? Vamos tomar o suco mesmo, com gominho, para poder ter bastante fibra e melhorar a nossa função intestinal, que é que é uma das funções da fruta, né? A fruta ela é rica em fibra exatamente para poder ajudar na função intestinal. Bom, galera, eu acho que eu respondi
todas as perguntas. As perguntas que me foram feitas estão aqui, eu respondi, fiz questão de anotar e fui falando aqui conforme as perguntas foram surgindo e conforme o assunto foi acontecendo. Foi muito bacana, é muito bom a gente falar dessa parte de mitos e verdades da nutrição, porque assim, o tempo inteiro a gente está sendo enganado. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, evitem ao máximo produto industrializado, porque aí não vai ter como comer nada de forma enganada. Se você comer legumes, verduras, etc., que é coisa natural, já tá de excelente tamanho. A Manu me perguntou aqui sobre o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele é como qualquer outro açúcar em relação à caloria, tá, Malu? Açúcar tem as mesmas calorias, sendo de coco, sendo demerara. Só que o açúcar de coco, ela tem um índice glicêmico menor. O que é isso? Índice glicêmico é quando eu consumo um alimento, eu começo a liberar glicose na corrente sanguínea. E o açúcar de coco, por ele ter um índice glicêmico menor, essa glicose, ela vai sendo liberada aos poucos. Então, é importante, ela é mais benéfica que o açúcar normal. Agora, em relação à caloria, é igual, tá? Então, é importante que o ideal, vamos falar assim, o ideal é que você não consuma, que você vá retirando aos poucos da sua alimentação, tá? Gente, aproveitando aqui para falar para vocês da minha aula, que vai ser no dia 18 de maio, às 20 horas. A partir dessa semana eu vou falar muito sobre isso. Eu vou fazer lives às 20 horas da noite. 20 horas da noite não podia ser, 20 horas não podia ser da manhã, né? Às 20 horas. E aí eu vou falar eu vou preparar vocês para a aula do dia 18. Nessa aula, eu vou te ensinar a dominar suas emoções para que você pare de comer de forma excessiva. Porque o que está acontecendo hoje? O que eu mais recebo no consultório e que eu mais recebo de perguntas no meu direct aqui do Instagram é sobre como parar de comer de forma excessiva. A gente está descontando as nossas emoções, ansiedade, depressão, tudo na comida. Só que isso está causando sérios problemas na vida da pessoa. Por quê? Se eu tô comendo em excesso, como consequência eu tô ganhando peso e tô ficando com a autoestima baixa e tô ficando com menos energia e etc e tal. Então assim, a gente tem um monte de coisas sendo causada por causa desse excesso de comida que a gente está descontando pelas nossas emoções, né? A gente tem um hábito de consumir de consumir os alimentos porque a gente está ansioso, a gente tem um hábito de comer porque a gente está triste, a gente tem um hábito de comer porque a gente está feliz, a gente tem um hábito de comer, ou seja, a gente desconta todas as nossas emoções na comida. E a gente está comendo de forma excessiva, porque a gente está passando por um período de estresse crônico, essa parte a gente está passando por uma pandemia e tá todo mundo de cabelo em pé. Então, a gente está descontando todas as nossas emoções na comida. E, para que você faça a sua inscrição, a inscrição, o link da inscrição vai estar na minha bio. Quando vocês entram no Instagram, tem lá a minha bio. Vocês conseguem clicar e já fazer a inscrição. Ou vocês podem ir no meu site, que é www.clarissaraújo.com.br. E aí vocês vão se inscrever. Mais uma vez, eu vou explicar para vocês que durante essa semana eu vou falar muito sobre essa aula, vou explicar direitinho como que vocês podem fazer, mas é muito simples, é só entrar no meu Instagram, fuçar lá, bem no inicinho, vai estar escrito, inscreva-se aqui, e aí você vai clicar e vai fazer sua inscrição. Espero vocês no dia 18. Gente, vai ser uma aula muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão sair de lá, assim, com muita informação bacana que vocês vão levar pra vida. E parar de comer de forma excessiva. Então, assim, espero vocês no dia 18. Segunda-feira que vem, às 7h30 da manhã, vai ter live também. Hoje à noite, às 20 horas, eu entro ao vivo também, falando um pouco mais dessa aula. Hoje vai ser específico sobre a aula, explicando sobre a aula e sobre essa semana que eu vou fazer várias lives, todas com o intuito de preparar vocês para o dia 18. Porque se você chegar lá no dia 18 preparado, você vai conseguir absorver tudo que eu estiver falando e vai conseguir colocar em prática, vai ser muito bacana. Me pediram aqui para falar depois sobre dor de estômago. Eu falo sim,
vou falar sobre dor de estômago, tem muito assunto bacana que a gente precisa falar. E eu peço pra vocês que deixem sempre lá no meu direct o que vocês querem. Tem eu agora de manhã tô com a cabeça doida. O que vocês querem de informação, porque é muito mais fácil, porque aí eu já monto direcionado para vocês. Então não deixe de compartilhar, não deixe de escrever, de perguntar, porque isso ajuda não só você, mas todo mundo. Ah, uma informação importante. Gente, a aula é completamente gratuita. Completamente. Vocês podem fazer inscrição e podem assistir, que vai ser muito bacana. É gratuito. Muito obrigada aqui pela Patrícia que tá me ajudando aqui, ela tá me lembrando as coisas aqui, porque de manhã eu sou assim, lesada, falo pra caramba e às vezes esqueço de dar algumas informações importantes, mas só pra gente encerrar. Vejo vocês no dia 18 de maio, às 20 horas. A inscrição tá aqui na minha bio e a aula é gratuita. Beijo pra vocês, boa semana, espero ter esclarecido um monte de dúvidas aí que vocês tinham em relação à parte da nutrição. E segunda-feira que vem a gente tá aí com novos assuntos. Vejo vocês hoje às 20 horas. Beijo, beijo, beijo. Tchauzinho e até mais tarde.